Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quinta-feira, ok? A leitura hoje sugerida para nós encontra-se em Romanos, capítulo 15, versículo 16. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 6, que será aplicada, permitindo o Senhor, no próximo domingo, que traz por título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Vamos à leitura bíblica, irmãos. Nós leremos também o versículo 15 e o versículo 17, junto com o 16, ok? Então vamos nós. Irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Cristo Jesus para os gentios, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que, tendo glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Ok? O tema da leitura sugerida para nós hoje, o Espírito Santo é o que santifica, pois ele é santo em si mesmo. Lembrando sempre, irmãos, que dependemos do apoio e da ajuda dos irmãos, dependemos das orações dos irmãos, para que esse canal cresça cada dia mais e torne-se, de fato, uma ferramenta para abençoar vidas e para a obra de Deus. Ok? Então, sendo assim, compartilhe também este vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e convide seus amigos, seus parentes a virem participar conosco do estudo da Palavra de Deus. Amém? Muito bem, irmãos. Assim sendo, o Espírito Santo, ele é totalmente responsável por tudo que diz respeito à igreja. Nós vimos ontem que Jesus é quem santifica a sua igreja. Ou seja, ele a torna santa, ele torna cada um dos membros dela santos, para que esses tenham condições de se aproximar de Deus, ok? Mas não basta nós sermos santos. As nossas obras também precisam ser santificadas. E não é o meu querer, o meu desejo, a minha vontade quem vai santificar a obra que eu realizo, seja ela qual for. Aqui Paulo está chamando a atenção para as ofertas dos gentios, que são santificadas, e ele é bem claro nisso, que são santificadas pelo Espírito Santo, ou seja, tornam ela santa. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jerusalém está enfrentando a crise econômica, que vai acabar culminando na destruição da cidade. A cidade vai acabar sendo totalmente destruída. Mas Jerusalém já está enfrentando uma crise séria econômica. E a igreja que está em Jerusalém carece do apoio e do socorro das igrejas onde os apóstolos estavam pregando. E Paulo está aqui buscando essa oferta, essa ajuda para socorrer os irmãos que estão lá em Jerusalém nesse momento. E assim sendo, ele está falando de ajudar um povo que tinha um preconceito, um certo preconceito com os gentios, que queria que os gentios entrassem no mesmo ritmo do judaísmo, seguindo os ritos judaicos. Já havia se resolvido isso com os pregadores. Eles não tinham que estar ensinando acerca dos ritos judaicos. Mas o povo era um pouco mais lento para aceitar essa mudança. E assim sendo, a oferta que os gentios estavam mandando para os moradores de Jerusalém precisava trazer essa identidade, essa ideia de que era santificada, que não tinha nenhum envolvimento com os ídolos, que não tinha nenhum envolvimento com coisa alguma que ele julgasse que era indigno de estar entrando na casa, na vida deles. Correto? Assim sendo, irmãos, isso nos faz observar tudo aquilo que faz parte da nossa vida em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem santifica porque ele é santo em si mesmo. E sendo santo em si mesmo, ele responsabiliza-se por tudo aquilo que nós realizamos. É a própria palavra de Deus que nos diz que tanto o querer quanto o efetuar é obra do Espírito Santo. É ele quem realiza isso em nossos corações. Então,
tudo aquilo que nós fazemos para Deus precisa passar pelo crivo do Espírito Santo. Precisa passar pela análise do Espírito Santo. E como que se passa pela análise do Espírito Santo? Nós precisamos estar pautados pela palavra de Deus. Toda obra que nós realizamos, tudo que nós fazemos para Deus, não basta boa vontade. Boa vontade, ela é primordial, mas não basta, não é só boa vontade. Não basta eu querer apenas, eu preciso ter a presença do Espírito Santo me guiando, me orientando e, acima de tudo, irmãos, me ungindo para de fato eu conseguir realizar essa obra magnífica, essa obra maravilhosa. Porque essa obra, embora ela seja feita no meio dos homens e para os homens, é uma obra espiritual e precisa da presença do Espírito Santo. Não é só a nossa oferta que precisa ser santificada. Tudo o que nós fazemos precisa ser santificado. E quem santifica, irmãos, não é nenhum sacerdote. Paulo aqui, ele está um pouco trazendo essa ideia do sacerdote que santifica as coisas que estão à sua volta. Mas quem vai santificar essas coisas não somos nós. Não sou eu quem santifico. Por exemplo, essa semana nós adquirimos uma bateria para a igreja. Não sou eu quem santifico a bateria. Eu vou comprar aí 1 litro de óleo e vou lá e vou dar um banho na bateria com óleo. Não sou eu quem faço isso. Não sou eu quem vou santificar a forma de usar esse instrumento. Quem é que vai santificar isso? É o Espírito Santo, quem vai ungir a vida daquele que vai usar o instrumento, porque o importante não é o instrumento, o importante é quem está sendo usado pelo Espírito Santo naquele instrumento. E esse trabalho que é consagrado ao Senhor é que será de fato santificado. E assim tudo aquilo que está à nossa volta. Porque, irmãos, que não basta ser música para a gente cantar na igreja. Precisa ser algo guiado pelo Espírito Santo. Infelizmente, a música ela foi capturada pela indústria fonológica e isso acabou nos dando um produto industrial que, por vezes, deixa de ser adoração, deixa de ser louvor e é apenas um produto. Não é nada que edifica, não é algo que vai preencher os corações com a presença de Deus, é simplesmente ritmo, letra e melodia. Não tem nada de Deus nela. Infelizmente, irmãos, tem muito disso. A maior parte das músicas chamadas evangélicas, elas caem nessa cilada. Elas são filhas desse produto industrial. Não é uma profecia, algo que vem do coração de Deus. Não é algo que o Espírito Santo está fazendo. Anteriormente, as músicas eram cristocêntricas, eram músicas que glorificavam a Deus e que confessavam o Evangelho de Jesus. Hoje são músicas que só falam de necessidades humanas, são músicas que na maioria das vezes olham apenas para a vida do homem, apenas para o agora. Nós precisamos de coisas consagradas ao Senhor. Então, o nosso louvor precisa ser consagrado. A nossa adoração precisa ser consagrada. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, que seja uma pequena saudação, que seja o serviço que for, isso precisa ter a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita para esse trabalho. A santificação não é uma mágica que vai acontecer naquela ação, naquela obra. Não é que vai vir uma mágica, uma energia sobre aquele serviço e aquele serviço vai ficar simplesmente incrível e impecável. Não é isso. O que santifica, a forma como o Espírito Santo faz para santificar uma obra é a conversão do homem ou da mulher que está sendo usado naquele trabalho. Nós vamos ver as pessoas misturando ritos do Velho Testamento com a liturgia da igreja, e isso não se mistura, irmãos. Algo que a gente já aprendeu há bastante tempo, e isso não pode ser esquecido, na obra de Deus, é do jeito de Deus.
E o jeito de Deus hoje em nosso meio, o jeito que o Espírito Santo hoje fala conosco é de um coração quebrantado, de algo sincero, de algo simplesmente inteligente e racional. Mas não podemos esquecer aqui Romanos 12, versículos 1 e 2, que o apóstolo Paulo convida a igreja a agir dessa forma. Rogando, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, não existe uma fórmula pronta, não existe algo que é um ritual onde todo mundo vai fazer a mesma coisa. Todo mundo precisa passar por determinada porta, e todo mundo tem que fazer determinada reverência, e todo mundo vai dizer amém quando tem que dizer amém, e todo mundo vai se levantar, vai sentar, e é aquela coisa mecânica, né, onde tudo é simplesmente cada um com o seu envolvimento e com o Espírito Santo falando e ardendo no coração, e as pessoas são espontâneas diante de Deus. A verdadeira adoração, ela é espontânea. O verdadeiro louvor, a verdadeira oferta, ela é espontânea, ela não é obrigatória e ela nem é mecânica, ela é espontânea, porque é desse relacionamento com o Espírito Santo que ela surge. Ela aparece porque o Espírito Santo está convivendo conosco e juntos nós ofertamos, nós louvamos, nós glorificamos. E eu não estou falando, irmãos, de oferta de dinheiro lá na igreja, no culto, não estou falando disso. Oferta aqui é a sua vida, oferta aqui é o seu voluntariado. Isso é a oferta. Quando você se entrega, Deus está interessado em você, não está interessado no seu bolso, não está interessado no seu dinheiro. Deus não precisa, a obra de Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa do seu patrimônio, precisa de você. É com você que Ele quer contar. Ele não quer santificar o seu patrimônio, Ele não quer santificar as suas coisas. A gente vê aí, irmãos, um monte de fantasia, essa mistura que as pessoas fazem com o Velho Testamento. E vão lá em casa ungir as coisas lá de casa, e vão ungir meu cavalo, vão ungir meu carro, vão ungir... Irmãos, quem precisa ser ungido é a nossa vida. Nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. O Espírito Santo que vive na minha vida, que atua na minha vida, Ele me santifica. E toda a minha obra, todo o meu trabalho é santificado pela presença do Espírito Santo, pela ação direta do Espírito Santo. Sem nenhum ritual, sem estrelinha de Davi, sem arca da aliança, sem fogueira santa, sem óleo ungido, sem sal do mar, ou seja lá o que for, sem essa mistureba. Mas o Evangelho simples e gracioso do Espírito Santo, libertador. O versículo 2 nos diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, infelizmente, a mágica, a sedução da magia é algo que mora no coração do homem. E os homens vivem em busca dessa magia. O Evangelho de Cristo veio nos libertar disso. Dom espiritual não é magia. O Espírito Santo não é magia. O Espírito Santo é Deus. E tudo o que Deus quer é se relacionar com as nossas vidas. É viver conosco no nosso cotidiano, olhando para você e vendo quem você é, pelo que você é e o que Ele quer fazer com você e através de você. Para encerrar, irmãos, o profeta Jeremias, no capítulo 29, profetizou o seguinte:
E isso fica para os nossos corações. Versículo 11 ao 14, o Espírito Santo fala assim conosco: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Espírito Santo tem planos magníficos a seu respeito. Hoje é um excelente dia para você se aproximar dele e ouvir dele o que ele quer para você e para sua casa. Que o Espírito Santo te toque neste momento. E que a graça e que o amor de Cristo encontre o seu coração e você regozije-se na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Em nome de Jesus, fique em paz.